Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Meu nome é Ibis Fernando, eu sou professor de ciências e hoje nós iremos começar mais uma aula do EducaPE. Hoje é a aula de número 3. Eu vou falar sobre processo de separação de misturas e aí eu vou criar um foco num tratamento de água. Quando se fala de água, a gente tem a água como fonte de vida. A água ela vai ser considerada potável quando ela pode ser consumida pelo ser humano. Infelizmente, a maior parte da água dos continentes ela está contaminada e não pode ser ingerida diretamente. E aí deve haver um tratamento. Isso mesmo. Esse tratamento para fazer com que a água ela seja tratada, ou seja, para eliminar ali os agentes de contaminação que possam causar algum dano à nossa saúde, tornando aí a água potável. Quando eu falo de água potável, é aquela água que é apropriada para se beber, ou seja, para você ingerir. E aí existe um processo que é bastante caro e também complexo. Esse processo aí a gente chama de estação de tratamento de água. Agora eu gostaria que essa tela dela ficasse, que focalizou aí, para que a gente pudesse entender bem os processos. Vê bem, galera. A gente tem aí a captação. A captação, a gente vai lá nos mananciais, tem uma tubulação que vai captar a água dos rios, dos lagos. Se você observar aí onde tem a captação, essa água ela está, de certa forma, contaminada. A água ela vai para a bacia de tranquilização, depois ela vai passar por alguns processos. A floculação, decantação, filtragem, desinfecção. Depois que ela passa por todos esses processos, ela vai para um reservatório. Desse reservatório é que vai acontecer aí a distribuição dessa água para toda a comunidade. Bom, mas aí eu tenho que falar para vocês como é que acontece esses processos aí. Aí está bem numerado também, ó. A gente tem a captação, adução, coagulação, floculação, decantação, filtragem, pós-alquilinização, desinfecção e floretação e também a reservação. Todos esses processos aí são etapas de tratamento de água. Ou seja, a gente vai fazer ali a separação de misturas. Porque quando eu falo de misturas, a gente vai ter vários tipos de misturas. A gente tem a mistura que a gente chama de homogênea, tem a mistura que é heterogênea. A mistura que é homogênea, você enxerga ali visualmente apenas uma única fase. Já a heterogênea, a gente pode ter mais de uma fase. E aí, a gente tem que fazer esse processo de separação de misturas. Para fazer esse processo aí, focando na questão do tratamento da água, nós iremos ver alguns procedimentos. Bom, o primeiro é a captação. Observe aí que existe uma tubulação que está indo lá no reservatório de água. Isso mesmo, galerinha. A água que consumimos, ela está presente aí em mananciais. Ou seja, rios, lagos ou também em fontes subterrâneas de água doce. Isso mesmo, que a gente também chama de lençóis freáticos. Em seu estado ali natural, ela vai conter alguns resquícios de sujeiras e também de micro-organismos. Bom, é na captação também que pode ser consumida pelas pessoas em sua forma bruta, antes do tratamento, pois existe ali um risco de contaminação por inúmeras doenças. E nessa primeira etapa, a água ela vai ser captada e direcionada a um sistema de grades que vai reter, ou seja, retém os resíduos sólidos maiores, como galhos, lixos, entre outros. Bom, essa imagem daí que vocês estão observando é justamente a água sendo captada nos rios, nos lagos, nos mananciais. É lógico que essa água daí, ela está contaminada, vai ter ali os resíduos, os lixos e temos aí a nossa primeira etapa que é a captação. Depois que passa a captação, a gente vai para a adução. Vê só, galerinha, a água agora ela vai ser conduzida
por meio de bombas até o local de tratamento da água, ou seja, para a estação de tratamento da água que a gente chama de ETA. Bom, se vocês podem observar agora, a gente tem essa imagem dessa tubulação. Essa tubulação ela vai justamente levar a água através da pressão para a estação de tratamento. Bom, quando essa água ela chega na estação de tratamento, o que é que vai acontecer? Acontece a coagulação. Vê só que legal. As partículas, no caso as partículas de impurezas, elas estão presentes ali na água. Elas são pequenas e leves e são demais para sedimentar. Então elas permanecem suspensas. Assim, para tornar essas partículas mais pesadas, é adicionado um sulfato de alumínio à água que é captada, que é um coagulante insolúvel, que vai promover a união desses elementos. Bom, para que vocês entendam melhor, esse sulfato de alumínio ele vai pegar ali aquelas impurezas, vai juntando uma, vai juntando a outra, todas ali unidas. O que é que vai acontecer? Elas irão coagular. Quando elas coagulam, elas vão ficar mais densa, ou seja, mais pesada, que aí vai ser direcionada para fazer outro processo de separação aí da água, que é o processo ali de floculação, ou seja, após a adição do coagulante, a água ela é submetida a uma agitação mecânica para que as impurezas elas formem flocos bem maiores e também bem mais pesados. Nesse processo, o coagulante ele vai ser dispersado mais facilmente, em uma agitação forte ali de 30 segundos. Bom, em seguida, esse agitador ele vai continuar lentamente para promover a união dessas partículas. E aí tem a formação dos flocos. Com isso, as partículas e impurezas, agora elas estão o quê? Aglutinadas, maiores e também mais pesadas. Irão se depositar ali no fundo do tanque, que irá facilitar a remoção na etapa seguinte. Aí a gente tem essa imagem da floculação. Bom, a etapa seguinte, no caso, vai ser a decantação, que é outro processo de separação. Só que esse processo aí a gente está direcionando para a estação de tratamento de água. Lá na decantação, que a gente chama nos tanques de decantação, os flocos de impurezas que são formados na etapa anterior, eles irão o quê? Afundar. E são separados do restante do líquido. Isso mesmo. Lá no fundo eles formam um lodo que será posteriormente ali removido e descartado em aterros sanitários. A água agora ela vai estar livre das partículas sólidas que pode passar para as etapas seguintes aí do tratamento. Bom, tudo que eu falei agora está justamente aí presente nessa imagem. Lembra que eu falei para vocês? Primeiro ali a gente colocou o coagulante. Depois aquele coagulante ele vai formar aqueles flocos, ou seja, aquelas partículas de sujeira, as impurezas, vai fazer com que aqueles flocos eles fiquem pesados. A água ela vai passar por um processo que a gente chama de descanso. Com o tempo, essas partículas que formaram os flocos, como ela é bem mais pesada, ou seja, mais densa, irão ficar depositados ali no fundo. Quem faz esse processo daí, para que as partículas fiquem lá no fundo, o sulfato de alumínio. O sulfato de alumínio também é utilizado para a limpeza aí das piscinas. De repente, você não sabe, mas aquela água da piscina que está suja, verde, ou seja, aquele lodo, a pessoa ela não vai colocar aquela água ou desprezar. Irá fazer um tratamento. É justamente isso. Se coloca ali o sulfato de alumínio, vai ter a coagulação, depois da coagulação, a floculação, e aí essa floculação, as partículas irão ficar lá no fundo. Quando elas ficam lá no fundo, agora a gente pode fazer a decantação, ou seja, nessa imagem aí dá para você perceber claramente que a água que está limpa, ela está separada daquela parte que é mais densa, ou seja, que está suja lá embaixo. E aí a gente começa a fazer essa separação do que está limpo e do que está sujo. Só que esse processo aí ainda
a água contém alguns micro-organismos. Visivelmente você pensa que ela está limpa, mas não está tão limpa ainda. Bom, agora a gente vai para a filtragem. Vê só, galerinha. A água ela deve passar também por filtros, que são formados por camada de areia grossa e também uma areia fina, cascalho, pedregulho e o carvão. Esses materiais ele têm potencial de reter os flocos que não decantaram, além da completa remoção de outros resíduos que são menores. Bom, aí a gente tem nessa imagem os tanques de filtragem que tem lá na estação de tratamento da água. O próximo processo a gente chama de pós-alcalinização e desinfecção e floretação. Olha só, essa é uma das principais etapas de tratamento da água, pois garante aí a eliminação do vírus, de bactérias e vai corrigir o pH da água. Isso mesmo, depois de adicionar cloro ou ozônio para a eliminação dos micro-organismos e, por fim, a gente aplica o flu. Esse elemento ele é importante na prevenção de cáries que existe aí na população. A gente tem aí essa imagem que é linda, onde acontece essa desinfecção, onde vai ter ali também o equilíbrio do pH e também vai ser adicionado o flu, que a gente chama de floretação. Depois de passado por todos esses processos, a água agora ela virou potável. Isso quer dizer o quê? Ela está apropriada para ser ingerida. É lógico que existe a reservação, que eu quero dizer o seguinte para vocês. Ela vai ser armazenada nos reservatórios que são espalhados pela cidade e começa a ser distribuída aí para toda a população. Esse processo ele vai garantir o abastecimento de forma regular, além de permitir também a liberação em horários que existe aí uma maior demanda. Bom, olha aí um tipo de um reservatório, só que esse reservatório aí ele é gigantesco. Aí no seu bairro, na sua cidade, você vai ver que existe ali aquelas grandes caixas d'água, ou seja, aqueles grandes reservatórios. Esses reservatórios aí são da Compesa, onde vai ficar a água destinada para que você possa ingerir. Bom, e para concluir, a gente tem essa imagem que eu comecei lá no início, né? Vamos dar uma revisada? Bom, coloca aí essa imagem para que todo mundo ele possa observar, onde a gente tem justamente essa questão do ETA, que é a estação de tratamento de água. Na estação de tratamento de água quer dizer o seguinte, a água que a gente vai beber, que a gente vai ingerir, ela está de certa forma poluída. Por quê? Ela vai ser captada nos rios, nos lagos, nos mananciais, onde os seres humanos, a população, tem aquele costume de jogar lixo no chão e depois chove, vai para o bueiro e por fim vai chegar onde esse lixo? Justamente nos rios e nos lagos. Então é necessário que essa captação dessa água, ela passe ali justamente por um tratamento e vai existir várias etapas desse tratamento para que a água potável chegue até você. Bom, eu vou ficando por aqui e a gente se encontra aí na próxima aula do EducaPE.